Amém. Então, estão aí os principais avisos, e nós teremos agora o momento da palavra de Deus. Embora nós já a recebemos por meio de tantas manifestações de louvor e adoração nesse lugar, mas eu quero deixar uma palavra com a igreja nessa manhã, uma manhã especial. Obrigado, queridos. É uma manhã histórica, né? Nós estamos dizendo assim. O pessoal da comunicação aqui, tá bom? Eu posso ficar aqui? Ou essa câmera não vai? Não, né? Então deixa eu. É que hoje nós estamos com um layout diferente aqui, né? Então vamos nos adequando aqui. Amém, Jesus. Eu queria falar nesse culto tão especial, exatamente de um tema que toca o nosso coração e até por isso nós temos um domingo no mês, que é o segundo domingo de cada mês, onde nós convertemos a nossa adoração, nosso louvor, nosso tributo em ações de graças pelas famílias. Então hoje eu vou falar sobre família de Deus, amém? Amém, povo de Deus? Nós vamos falar sobre família de Deus. Eu queria que você ficasse bem atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração, porque não será o Ricardo, mas certamente será o Espírito testificando ao seu coração no nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo de número 11. Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, a Bíblia diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, diga agora. Então Paulo está dizendo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga, família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Pai, essa é a Tua palavra, nós a liberamos agora. Certo que ela é poderosa por si só, para gerar todo o poder redentor da cruz. Por isso nós clamamos por salvação nesta manhã, Pai, reconciliação. Clamamos, Deus, por cura, por libertação, por restauração de vidas nesta manhã. Pai, tanto aqueles que estão aqui perto, como aqueles que estão longe, possam receber o maná, possam receber a iluminação, e terem os seus olhos abertos e os seus corações quebrantados. Pai, usa, Deus, o teu servo como o Senhor quer. Em o nome de Jesus nós oramos e toda a igreja diga amém. Diga assim, família de Deus. No verso 19 está dizendo assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nesta sessão da carta aos Efésios, Paulo, ele começa no início do capítulo falando exatamente da transição do pecado para a salvação pela graça. E aqui, a partir do verso 11, Paulo vai falar exatamente que dois povos foram unidos, a saber, os gentios, ou seja, os não-judeus, aos judeus. E eles foram unidos, foram amalgamados exatamente por causa de Cristo, por meio de Cristo. Então, nós precisamos entender que no coração de Deus sempre esteve o desejo de unidade, de senso de família, de pertencimento. Por isso ele quis não várias famílias que tivessem seus clãs, que tivessem sua etnia, mas que fossem, diga, nele. Então, essa é a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a própria Trindade, o nosso Deus triuno, ele em si é uma expressão da família, porque nós temos, diga, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é uma expressão de uma família? Nós também vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não foi, sabe, um bebê de proveta, ele não foi assim, um anjo, uma estrela que foi cadente, não. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, ele foi gerado em um ventre materno e nasceu em uma família. Paulo também vai escrever em Gálatas 4:4 a respeito disso. Nós vemos também Deus criar o homem, e no ato criativo, na medida em que passavam os dias da criação, tudo que Deus fizera, ele dizia, era, diga, bom. Tudo ele criou e dizia era bom. Mas em um momento ele viu, depois de criar algo excelente, que era muito bom, que era o homem, ele disse, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E da costela do homem ele formou a mulher, para que unidos eles formassem uma, diga, família. Então, queridos, nós vemos tantos textos, nós vemos o próprio salmista, no Salmo 68, no verso 2, que diz que quanto ao solitário, Deus faz com que ele habite em família. Por isso nós não temos medo, nós não temos receio de afirmarmos que família é um projeto de Deus. Está no coração do Pai. E podem se levantar o que for, ideologias, podem se levantar demônios, podem se levantar correntes, pode se levantar o que for, mas a família é um projeto de Deus e o próprio Deus sustenta o seu projeto e ele vai permanecer. Família está no coração dele. Família é algo que Deus ama. É algo pelo que o coração dele é apaixonado. Deus é apaixonado pelo lar, pela família. Mas nós devemos entender que existe, de fato, uma família terrena. E nessa família terrena nós somos ligados uns aos outros por laços consanguíneos. Ou seja, pela carne e sangue. A Bíblia vai dizer que nós temos essa ligação e ela é também algo que nos une de forma muito forte. E aqui nós temos famílias representadas de carne e sangue. Amém? Quantos aqui vão descer hoje nas águas aqui no batismo, no tanque batismal? Faz assim, glória a Deus. Amém? Então nós temos aí mais de 10 pessoas que vão descer aqui. Agora cadê a família de sangue desses irmãos que vão descer? Faz assim, ó. Olha só. Então na verdade nós temos essa família. E ela é uma bênção. Fazemos parte desse núcleo familiar. Exatamente onde há convívio, onde há partilha de afeto, onde há relacionamento, onde somos identificados por um mesmo nome, inclusive. Quantos aqui são Silva? Quantos aqui são Silva? Só isso. Não, que assina Silva, que o seu sobrenome é Silva, brasileiro, brasileiríssimo. Quem é Silva aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Quem é Oliveira aí? Quem é Ferreira? Quem é Fernandes? Quem é Guimarães aí? Ó, tem um parente seu ali, ó lá, tá vendo? Quem é Batista aí?
Ah, você achou que é batista do amor, né? Não. Eu sou batista até no nome, não sei se você sabe. Então, nós somos ligados até mesmo no sobrenome. Não é como eu falei, nós temos o nome que nos liga um com o outro exatamente para mostrar que somos sangue, do mesmo sangue, somos carne, da mesma carne. Mas nós temos de fato algo mais ou sobremodo excelente, que é a família de Deus. Porque a família de Deus, ela não é ligada por carne e sangue, não do homem. Evidentemente foi ligada pelo sangue e a carne do Filho do homem. A família de Deus, ela realmente nela nós somos ligados uns aos outros pela vontade do Pai Celestial. E João escreve sobre isso no seu evangelho, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, verso 13, dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, essa família, ela não foi porque um homem se uniu com uma mulher e desejou, programou ter um filho. Não. Essa família, ela não é ligada, ou ela não nasce pela vontade da carne, nem tampouco da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Fazemos parte de um corpo, cuja cabeça é Cristo. Como membros uns dos outros, nós compartilhamos também a afetividade por meio do amor do Pai, que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí o próprio Pai, Ele coloca a sua assinatura, o seu nome em cada um de nós. Porque o Pai Celestial, o Pai dessa família espiritual, Paulo também escreve aqui aos Efésios, já no capítulo seguinte, dizendo que o Pai que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios 3:15. Então, todos nós em Cristo, adotados pelo Pai, assumimos o mesmo nome espiritual, ou o mesmo sobrenome. Então não importa se você é Ferreira, se você é Oliveira, se você é Silva, se você é Batista, de fato você vai ser o Valdinei de Deus, a Kênia de Deus, o Agton de Deus, o Gênison de Deus, o Douglas de Deus, o Ricardo de Deus. Quantos são de Deus aí? Pode dar um glória a Deus. Amém? Esse é o nosso sobrenome. Mas eu quero trazer duas vertentes nessa mensagem que vai trazer exatamente esse apelo para que nós não apenas compreendamos o que nós estamos aqui expondo, mas que entre no nosso coração. Primeira pergunta que nós precisamos buscar a resposta é: como fazer parte, ou como faço para me tornar família de Deus? Como eu faço parte dessa família? O que eu devo fazer para me tornar família de Deus? E é claro que não existe outro meio, senão nascendo de novo. Porque o que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então é necessário nascer de novo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 3. No versículo de número 7. Vamos ler os 5 até o 7. E diz assim: Jesus está respondendo a Nicodemos e diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Por quê? Porque o que é nascido da carne, é nascido e é filho de Adão. Mas o que é nascido do Espírito, é filho de Deus. Amém? Então todos nós temos um ancestral comum. Deus começou essa história de família com um ancestral comum, a saber, Adão. Então na carne todos nós somos nascidos de Adão, mas no Espírito, aqueles que nascem de novo passam a ser filhos de Deus, adotados pelo Pai. Nós recebemos um Espírito regenerado, através do qual nós podemos dizer:
Abba, Pai, Paizinho. Então, o primeiro homem, Adão, ele foi formado pela terra, ele foi formado da terra, portanto, é terreno. Mas o segundo homem, que é Cristo, é do céu. E somente por ele nós podemos trazer a imagem do que é celestial. Amém, Jesus? Somente por meio de Cristo, que veio do céu, podemos trazer a imagem daquilo que é celestial. E não apenas isso, mas também sermos inseridos nessa família espiritual, sendo declarados, feitos filhos de Deus. Eu queria que aqui também em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, tem uma revelação muito poderosa que diz assim, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Então, todos quantos o receberam, Deus deu o poder deles se tornarem, serem feitos filhos de Deus. E essa é uma realidade, ou uma revelação importante, porque as pessoas muitas vezes elas acham que todos são filhos de Deus, mas não é o que a Bíblia diz. Todos nós, vindo do mesmo ancestral, Adão, somos criaturas de Deus, criados por Deus, assim como Adão foi criado. Mas nos tornamos filhos quando nós recebemos o Filho de Deus, que é Jesus. E aí o Pai, que é um poder que não está em nós não nos autodenominamos filhos de Deus. Nós recebemos essa graça, o poder de Deus, e Ele nos faz agora filhos seus. Amém? Amém, povo de Deus? Aleluia. Então, nós precisamos também entender que o Filho espiritual nasceu em carne para que nós, carnais, recebêssemos ou nascêssemos em espírito. Então, o Filho de Deus espiritual, que é Jesus, nasceu em carne para que nós, carnais, recebêssemos o quê? O nascimento em espírito. Você não recebeu o espírito de escravidão em Cristo, para viver com medo, mas o espírito de adoção, através do qual você pode clamar, diga, Abba, Pai. Sabe, essa expressão quer dizer papai, paizinho. Mas ali no norte de Minas, ou no nordeste do país, talvez seria apropriado falar painho. É ou não é? Quantos são dessa região, tem familiares lá? Amém? Tá certo? Poderíamos falar painho, que é um meio carinhoso de chamar o pai. E Deus agora em Cristo, Ele se permite assim ser chamado. Fala assim, é um privilégio. Diga assim, obrigado, painho. Amém? É gostoso, não é? Nós temos liberdade para isso. Amém, Jesus? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Nós tínhamos uma família na terra, e temos uma família na terra, mas nós éramos órfãos de pai. E o órfão, você sabe disso, ele não escolhe pai. Mas no orfanato da vida, do pecado que nos separou de Deus, o Pai Celestial foi quem nos escolheu. Amém? Então quem escolhe é o Pai. O Pai que vai até o orfanato da vida e vai e nos escolhe. Nós estávamos separados dele. A Bíblia diz em Isaías 43, no verso 1, na primeira parte assim, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, chamei-te pelo nome, tu és meu. Amém? Então diga assim, eu sou do Pai, em Cristo Jesus, Ele me chama pelo meu nome, eu sou dele e Ele é meu. Amém, Jesus? Isso é bênção, e essa bênção está sobre a sua vida. Então, de uma forma muito objetiva, nós entendemos que o que precisamos fazer para nos tornarmos família de Deus, nascer de novo, fazermos uma confissão. A Bíblia diz
em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, você vai ter essa filiação que te garante a salvação. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da justiça. Então nós precisamos verbalizar, nós precisamos fazer uma confissão, nós precisamos declarar a nossa salvação que está em Cristo Jesus e em nenhum outro, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós precisamos nascer de novo. Diga, eu preciso nascer de novo, não mais da carne e do sangue, mas no Espírito. Amém, Jesus? Essa é uma necessidade que nós temos, mas também temos uma necessidade para aqueles que já experimentaram o novo nascimento, que não é mais essa pergunta, como faço para me tornar família de Deus, uma vez que você já é. Agora, a pergunta é como faço para viver como família de Deus. Porque se por um lado alguns precisam saber, primeiramente, o que deve fazer para se tornar família de Deus, outros precisam também entender o que precisam fazer para viver como família de Deus. E a primeira consideração é exatamente andar na luz. Nós não podemos viver como família de Deus se nós não andarmos na luz. Se uma família terrena, para que ela tenha saúde, para que ela seja promovida, ela cresça, ela tenha relacionamento saudável, não pode ter compartimentos, sabe, escusos, encobertos, gavetas que não podem ser abertas, lugares de penumbra. Pelo contrário, essa família precisa ter transparência, muito mais uma família espiritual precisa ter luz, transparência. Então, nós precisamos entender que assim como uma família terrena, na família terrena deve haver transparência, deve haver um compartilhar aberto, muito mais uma família espiritual precisa andar na luz e não na penumbra, nos porões inacessíveis e situações escondidas. O próprio João, que escreveu o Evangelho, também escreve a carta dele, e eu queria que você abrisse comigo lá, em 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então você vê que a oração começa com se, é uma condição. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos o que? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a primeira coisa que você precisa fazer para viver como família de Deus é andar na luz. A segunda atitude que você precisa ter para viver como família de Deus é amar os irmãos. Família terrena também se ama, ainda que muitas vezes entre tapas e beijos, como diz. Mas uma família verdadeira, ela se ama. O pressuposto é o amor. E nós também usamos também o mesmo paralelo. Se uma família terrena, mesmo havendo desavenças, mesmo tendo dificuldades no convívio algumas vezes, os seus membros se amam e não abrem mão um do outro, muito mais na família de Deus, pois nós temos uma aliança de amor e não apenas sentimentos. Amém? E de fato, uma família que entende isso, mesmo uma família terrena, uma família que foi ligada por carne e sangue, ela não abre mão dos seus. Eu já convivi com várias situações onde uma mãe
mesmo o filho perdido, ela fala: eu não abro mão do meu filho. Eu já vi situações assim que talvez qualquer pessoa dissesse: eu não ponho mais a mão, eu já não tenho esperança. Mas eu já vi mães que falam: não, é meu filho, é o meu filho. Porque se eu como mãe não amar meu filho, quem vai amar o meu filho? Agora a própria palavra diz: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, um filho que ainda amamenta, se esquecer dele, o Senhor está dizendo: eu jamais me esquecerei de ti. E é nesse nível de amor que o Senhor nos une. Então, se nessa família natural e terrena as pessoas elas não abrem mão, em sanidade não abrem mão umas das outras, muito menos uma família espiritual. Nós não quebramos aliança, nós não rompemos pactos que são gerados em Deus, nós não abrimos mão um do outro, mesmo nas diferenças, e que celebremos as diferenças, porque Deus ele não nos pediu, de fato, como eu falei domingo passado, uniformidade, sim unidade. E nós queremos crescer, e exatamente nessas situações que nós somos o que? Forjados e alcançamos maturidade. E o amor é um bom termômetro para medirmos o nosso nível de maturidade. Então, para você viver como família de Deus, você precisa, além de andar na luz, amar os irmãos. E terceiro e último, como faço para viver como família de Deus? Sendo santo. E aqui vai exatamente a fala, não de santidade por causa de obras, mas obras por causa de santidade. Amém? Porque alguém que não sendo quer fazer, isso é abominação. Mas alguém que é, ele pode fazer naturalmente, porque isso é comum, é o que ele deve fazer. Então, se antes nós trazíamos a imagem do que é terreno, agora, muito mais devemos trazer a imagem do que é celestial. E você e eu, nós não somos santos porque fazemos tudo direitinho, mas nós nos tornamos santos porque o Pai que é santo, Pai Celestial que é santo, Ele imprimiu em mim, em ti, o seu DNA. Ele lhe separou para você fazer diferença em sua família terrena e a família que está na terra. Então, veja que a santidade em nós, primeiramente, é uma transferência de natureza e de identidade. Quando a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo, é exatamente isso, porque Deus é santo. Ele derramou, através de Cristo, a sua natureza, a sua identidade, o seu DNA em nós. Então você agora é santo, porque o seu papai é santo. Você já ouviu aquela máxima dizendo: tal pai, tal filho? É assim que funciona. O seu pai é santo, e tal como o pai é santo, você também é santo. Olha para o seu irmão e diga assim: você é a carinha do pai. Então você é santo, porque o pai é santo. Amém, Jesus? Ah, mas eu não pus o lixo lá fora, querido. Então você vai fazer isso, não para se parecer com o pai, mas porque você se parece com o pai, você vai fazer o que deve ser feito. Ah, mas eu não fiz tantas boas obras. Mas você não vai fazer boa obra para se parecer com o pai ou para ser aceito pelo pai, porque você já se parece e foi aceito pelo pai, você vai fazer boas obras. Isso já está em você. É uma realidade que foi transferida por meio de Cristo Jesus. Eu amo o texto de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo de 14 a 16, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham, diga, anteriormente. O anteriormente, quando você era filho de Adão, na carne. Agora não, você é filho de Deus, porque você recebeu uma semente de Cristo. Então vou repetir aqui: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente,
quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então você é separado, você é consagrado. Como nós ouvimos recentemente nesse altar, você já está agora em Cristo estragado para o mundo. O mundo no sentido do sistema caído. Nada que você produz vai cooperar para o sistema caído desse mundo, mas vai cooperar para o reino de Deus. Porque agora você não está mais carregando consigo a imagem daquilo que é terreno, que está comprometido, está contaminado, mas você traz consigo a imagem do que é celestial. Então a santidade de Deus está em você, e por meio dela você vai fazer as coisas que devem ser feitas. Alguém disse que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é fazer o que se deve. Uma pessoa que estava escrava no pecado, sabe, na sujeira, nas coisas erradas, embaçadas desta vida, ainda que ela quisesse mudar, não consegue. Por quê? Porque o que o pecador para de pecar? Não tem jeito. O que ele é? Pecador. E o homem não peca porque é pecador, mas é pecador porque peca, é a natureza dele. Então ele está escravo disso. Então ele faz o que lhe é natural. Agora, uma vez que você já não é mais esse homem caído, embaçado, sabe, ligado a Adão, mas agora um homem regenerado, com uma semente incorruptível, a de Cristo, que te fez agora ter esse nome de Deus, tem a natureza do Pai. Você agora pode chamar o papai exatamente nos momentos mais difíceis e andar como o Pai é santo. E aí, querido, preste atenção, quando você é liberto agora da escravidão, e você agora está livre, mas você é livre não para fazer o que você fazia, mas fazer o que você deve fazer agora, na sua nova natureza, que é santo. O injusto, o impuro, ele vai andar na injustiça e na impureza, e o santo, na santidade e na justiça. Então, querido, hoje você já está formatado, você já está programado, você já está empoderado para andar assim, desde que você ande por fé, evidentemente, porque não é a sua obra, mas é a obra de Cristo no madeiro que te deu essa condição. Então, como nós temos tido essa experiência como família de Deus, qual é a importância dessa família? Jesus, de fato, ele foi o exemplo em tudo, e com certeza ele amou, ajudou e cuidou da sua família terrena. Ele se preocupou com sua mãe, mesmo quando estava crucificado. Mas Jesus, ele destacou uma família, e essa família era a espiritual. Porque aqueles que têm a palavra se tornam família de Jesus. E eu quero fazer agora exatamente isso. Agora nós vamos selar aqui, nesse altar, uma nova história. Um novo começo. Agora, essas pessoas que vão subir aqui nesse altar, vão entrar nessas águas, eles estão proclamando e testemunhando que eles não são mais simplesmente filhos de Adão, mas agora eles são filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, e que eles têm agora um pai, eles não são mais órfãos, ele tem um irmão mais velho, que é Jesus, que não se envergonha de chamá-los de irmãos, e eles têm uma família espiritual que somos todos nós. Essa é a proclamação que nós faremos aqui de forma pública, exatamente mostrando que se uma família natural precisa se amar, se desejar e se cuidar, muito mais a família espiritual. E é o que nós estamos anunciando aqui. Eu queria pedir aos diáconos, os irmãos que estão me ajudando nesse processo, que conduzisse aqui, por meio da rampa, os nossos queridos. Eu quero, aqui, eu vou chamando, então, o nome, aí eles vão se posicionando ali, amém? E enquanto eu chamo o nome desses irmãos, eu queria que você fizesse esse forro estremecer, amém? Você viu que alguns forros ali estão assim, é porque tem uns irmãos mais fervorosos que deram uns glória, aí o forro subiu ali. Então vamos fazer isso. Amém? Vamos ver, hein?
Aleluia. Isso é histórico, hein? E vocês serão também o nosso test drive. Porque como pastores, eu não sei se os demais aí fizeram no tanque batismal. Eu nunca fiz. Eu fiz já em rio, já fiz em piscina. No tanque vai ser a primeira vez. Amém? Mas pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, viu? E eu prometo, vocês vão voltar. Amém, Jesus? Somos família? Família ri junto? Amém. Amém? Não tem problema nenhum isso. Então eu queria chamar aqui o nosso irmão Omar. A nossa irmã Rosana. O nosso irmão Alex. A nossa irmã Liliana. A nossa irmã Ana Vitória. A nossa irmã Giovana. O nosso irmão João. A nossa irmã Emanuele. A nossa irmã Laila. O nosso irmão Guilherme. A nossa irmã Joyce. Eu queria que a hora que você desse um glória a Deus bem alto e aplaudisse o nome do Senhor por essas vidas. Queria que os pastores subissem aqui em cima. Os pastores, por favor. Amém. Nós estamos vivendo um sonho. E nesta ordem eu queria que os irmãos, então à medida que nós posicionarmos aqui, os irmãos, nesta ordem que eu chamei, pudessem caminhar aqui para o tanque batismal. E há uma realidade muito importante também da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele andou entre nós. E mesmo não precisando ser batizado, ele desceu as águas ali no Jordão. E é interessante que Jesus fez isso não porque tinha pecado. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado e nele não havia dolo. Mas Jesus, para dar o exemplo e também para ratificar o testemunho ou ministério de João Batista, ele desce ali as águas do Jordão por meio do batismo de João Batista. E a Bíblia diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Hoje vocês terão também esse presente de Deus. Ah, pastor, eu vou ouvir uma voz audivelmente. Eu não sei se Deus é Deus. Mas ainda que você não ouça essa voz de uma forma audível, física aqui, certamente você vai ouvi-la no seu coração.
porque o que vocês estão fazendo é uma resposta de fé àquilo que estava no coração do Pai, e o Pai se alegra muito. Vocês estão alegres, vocês estão felizes, nós também como família de Deus, mas Deus está muito feliz. Deus, sabe, Ele diz que há uma festa nos céus nessa hora. Eu sei que assim como Jesus, Ele deu exemplo, mas Ele também deu um exemplo de uma missão. Aqui no início do Evangelho de Mateus, aqui nós lemos, Ele vai e se submete a isso, para dar o exemplo àqueles que deveriam ser batizados e ter a sua vida nova garantida. Mas no final do Evangelho de Mateus, Ele dá um outro comando. Ele diz: vão. Mateus 28, 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então é o que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Meu irmão Omar, nesse dia, domingo, dia 11 de dezembro de 2022, eu te pergunto se você confirma a sua decisão de ter recebido Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Sim, confirmo. Amém, igreja? Aleluia! Então, mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Amém. Pode vir, irmã Rosana. Aleluia. Amém. Irmã Rosana está aqui conosco. Eu me lembro quando ela chegou aqui na IBA. Glória a Deus, né? Tá ali a pastora Flávia, o pastor Wellington, que fizeram a jornada com ela. E eu quero te perguntar, minha irmã, se você, nesse dia que o Senhor fez, confirma a sua decisão de ter recebido Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Sim, confirmo sim. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo
irmã Liliana, ela é discípula da Silma. A Silma ganhou ela no contexto de trabalho, né? E ela está aqui para descer as águas. Amém? E você vai colocar suas mãos assim, isso. Eu quero te perguntar, minha irmã, se você confirma a sua decisão de ter recebido Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Então, mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Alex é um irmão de longa data, né? É irmão de farda. E agora é um irmão na fé. Amém? Aleluia. E a família tá aí, né? Cadê o papai, a mamãe? Estão lá. Tá toda a família. O vovô, né? Amém? A Gorete, a Carol, sua esposa, Gorete, sua sogra, nós nos alegramos com vocês. Cadê o povo? Faz barulho aí para Jesus. Amém, Alex? Que bênção, né? E assim como o Omar, eu também fiz a jornada da aliança com ele. Estou fazendo, está concluindo, e é uma alegria para mim poder fazer esse momento aqui. Então, Alex, eu quero te perguntar, se você confirma a sua decisão de ter recebido Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Confirmo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. A GL da Ida e do Emerson, qual que é mesmo? Que são tantas. GL 3. Ana Vitória da GL 3, né? Amém. Os nossos maiores fornecedores para o batismo são os adolescentes, né? Amém por isso. E a Ana Vitória tem quantos anos? 15 anos. Eu costumo dizer, né? Vocês sabem, pastores, que quando um adulto vem para Jesus, ganha-se uma alma. Mas quando uma criança e um adolescente vem para Jesus, ganha-se uma vida toda. Amém? Que a vida vai ser totalmente diferente. Amém.
Glória a Deus. Você vai fazer assim. Isso. Então, eu quero te perguntar, se nesse dia que o Senhor fez, você confirma a sua decisão de ter recebido Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Giovana, papai, olha lá o papai e mamãe ali, paparazzi, amém. O avô, cadê o vovô? Tá aí também, olha só, amém, que bênção, né? A família está aí, e a família da fé pode fazer aí glória a Deus, viu? Tá todo mundo alegre, tá tendo uma festa nos céus, né? Giovana, quero te perguntar então, se você confirma a sua decisão de ter recebido Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim, confirmo. Glória a Deus, aleluia. Então, mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas me desço como sou. Família da fé, meu Juliano, aleluia, que alegria para nós da Iboeste. Estava ali falando com o João, lembro dele, um bebezinho, ele chegou ali, filho do Juliano. João, nessa manhã de domingo, eu quero te perguntar se você confirma Jesus Cristo de Nazaré como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Sim. Eu, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me crescer como sou. Cadê os amorosos aí da família da Camila? Aleluia. Bênção, glória a Deus. Muitas emoções, né, Camila? Os olhos se enchem de lágrimas. Bênção, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Camila, esse domingo, eu te pergunto se você confirma publicamente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim.
Eu, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, bênção. João, Valdinei que fez, foi você que fez com ele, né? Com o Guilherme, né? Valdinei, que jornada, que bênção, Guilherme. Suas mãos. Guilherme, você confirma essa manhã de domingo Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Com toda certeza. Glória a Deus. Eu, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver como sou. Chegou o grande dia, hein, Joyce? Glória a Deus pela sua vida. Joyce chegou há pouco tempo na Iba Centro, passou pelo encontro com Deus, e agora chegou o momento de descer as águas do batismo. Os líderes estão ali felizes, Carlos e Carol, registrando esse momento que é um marco, é um divisor de águas na sua vida. Por isso, nesta manhã de domingo, Joyce, eu te pergunto, diante de toda a igreja, se você confirma que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver. Vamos ficar de pé, igreja. Como sou. Nós vamos encerrar a reunião, o culto não acaba, amém? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o rebanho mais precioso. Cadê o rebanho mais precioso aí, Baquides, aqui, ó? Olha aqui pro tio pastor. Olha aqui. Eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Chegam aqui pertinho de mim, aqui, ó. Vem cá, pode fazer? Cadê o? Ó. Quem quer batizar aí, hein? Quem quer batizar aqui no tanque, hein? Da boca dos pequeninos sai. Então nós temos que nos tornar como elas. Elas estão aqui com os olhos brilhando, porque há verdades e valores espirituais que estão comunicando direto o coração delas. E daqui a pouco, quando elas estiverem ali com 12 anos, elas mesmas vão descer aqui as águas, amém? Porque já tem Jesus no coração. Mas eu quero fazer um apelo. Ficarem com a blusa para ter uma foto oficial, tá bom? Não? Isso. Todos que desceram as águas, permaneçam com a blusa. Eu sei que para a gente tirar a foto oficial, tá bom? Antes. A pastora vai dar um aviso. Mas eu queria fazer um ato aqui muito importante. Eu queria que todos fechassem os olhos. Amém? Então a equipe da consolidação, os diáconos, me ajudem a manter os irmãos que vieram aqui uniformizados ainda para tirar a foto oficial.
Mas eu queria que todos agora fechassem os olhos, colocassem a sua mão no seu coração, porque nós vamos fazer uma oração. Hoje nós falamos da família de Deus. E esses irmãos que desceram as águas, eles se tornaram família de Deus. E quem sabe você está aqui e precisa abrir o seu coração para Jesus. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Vou comer com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração. Então agora é o momento de você fazer a oração mais importante que você já fez em toda a sua vida, abrindo a porta do seu coração, deixando Jesus entrar e confessando publicamente que Ele é o seu Senhor, que é o seu Salvador. Ou quem sabe você que já esteve em seus caminhos, já abriu seu coração para Ele, mas estava afastado, estava desigrejado, estava sem comunhão com o corpo, ou talvez desviado. Então é o momento de Deus para você. Eu queria que todos com a mão no coração e com os olhos fechados repetissem essa oração dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e vi com os meus olhos o testemunho que gerou fé no meu coração. E por isso eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive perto, estive na tua casa, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar: se você fez esta oração que nós acabamos de fazer todos juntos e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão agora, onde você está. Eu vejo mãos levantadas aqui. Você que fez esta oração e se identificou com ela, dizendo: é a minha oração, sou eu. Você pode levantar a sua mão agora onde você está, que eu quero orar por você. Amém. Eu vejo uma mão levantada ali. Você que fez esta oração e seu coração está ardendo, talvez você estava distante, está voltando, você estava desigrejado, está falando: eu quero voltar para a casa do Pai. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Amém. Pai do nosso irmão Gilson, seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Amém. Eu queria pedir aos diáconos, aos irmãos, dessem um abraço neles que fizeram a decisão. Amém. Depois providenciasse para que a gente pudesse tomar nota do nome, que queremos ser família de Deus, andarmos juntos. Amém. Vamos falar assim: sejam bem-vindos à família de Deus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por essas vidas preciosas. Aleluia. Aleluia. Cadê a pastora Ana? Pastora Ana, me disseram que ela tinha um aviso. Pastora Ana. Certo. Cadê os irmãos que desceram as águas? Estão aqui? Podem subir aqui, vai tirar aqui em cima do altar, não é? Thaís, vai ser em cima do altar aqui, né? Tá, então, cadê os diáconos? Ajudaram a reunir os irmãos? Cadê os... Tá faltando irmãos aí. Tá. Então, vocês vão ter que chegar um pouquinho mais pra cá, né, Thaís? Amém. Aqui. Isso. Aleluia. Eu queria falar, enquanto a Thaís
pessoal da comunicação está tirando a foto, pode ficar ali posicionado olhando para a equipe que está tirando a foto oficial, ok? Eu quero falar para a igreja que quando nós liberarmos aqui, eu vou dar a bênção final já, mas nós vamos exibir um vídeo, o Natal com The Chosen, amém? Algo maravilhoso. Então eu queria que vocês ficassem bem atentos, que depois desse momento nós vamos assistir um vídeo e vamos liberar a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe vocês, novas criaturas, aleluia. A igreja pode se assentar, é um vídeo rápido, tá bom? Apague as luzes também, para a gente poder ver o vídeo com mais nitidez. Mestre, eu tenho uma pergunta sobre o Messias. Um pastor querendo aprender. O senhor acredita que o Messias vai nos libertar da ocupação? Sim, ele vai ser um grande líder militar. Tem certeza? Vocês estão vindo de onde? Da Galileia, Nazaré. Diga isso em voz alta aqui. Tem que ir embora. Vai embora. Vai. Será que eu posso jantar agora? Não com a gente. O seu prato tá bem ali, ó. Você ainda pergunta por que o Messias não chegou? Pessoas como vocês o mantêm afastado com suas falhas. Nós esperamos há muito tempo. Há muito. Queridos, no dia 18 nós teremos a cantata, domingo que vem, amém? O The Chosen, quantos já assistiram a série The Chosen? Se você ainda não assistiu, assista. É algo assim maravilhoso, falando a respeito da vida de Jesus, o ministério de Jesus, é algo impactante. Eu nunca vi nada parecido com essa série. E é tão interessante que eu recebi um link de um irmão nosso, o irmão Arley, lá da Iboeste. Ele falou assim: pastor, estão fazendo cadastro, The Chosen, eles estão fazendo cadastro para algumas igrejas que queiram participar. E eu entrei, eu pensei que fosse só entrar, fazer um cadastro e estava aprovado. Não, você manda as suas redes sociais, eles avaliam e somente depois de passar por um processo é que eles autorizam a igreja a fazer essa transmissão. Então, nós somos uma das igrejas, eu não sei nem se tem outra igreja em Uberlândia que vai transmitir o The Chosen, esse especial de Natal. Então, convide os seus familiares, vai ser um momento especial, vai ser aproximadamente 40 minutos de uma transmissão, depois a pastora vai passar maiores detalhes para vocês. A princípio nós vamos passar, vai ser transmitido aqui na sede, então no dia 25 às 18 horas, lá na Iboeste também nós vamos anunciar hoje, nós vamos também transmitir no dia 25 às 18 horas. E o pastor Douglas está vendo a questão lá da Iba Centro para ver se vai conseguir a questão do visual. Amém, queridos? Vai ser algo impactante em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Gênesis vai dar a bênção apostólica aqui. Amém, queridão? Aleluia. Você abriu o culto, então fecha o culto. Amém, eu já vou me posicionar lá para abraçar os irmãos lá na saída, tá bom? Amém. Se coloque de pé. Que alegria estarmos juntos, viu, irmãos? É uma alegria muito grande nós estarmos sempre aqui com vocês, num só corpo, num só espírito, em unidade. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje
e para sempre. Que você possa ir em paz e ter uma semana abençoada. Lembrando sempre, você é parte da família de Deus. Deus te abençoe. Born to the darkness,